Opa, opa. Senta aí, presta atenção pra gente clarear algumas coisinhas. Vão ser úteis pra ti, pro teu país. Vamos clarear hoje alguns conceitos, tá? Conceito de mito, a gente já trabalhou em outro vídeo anterior, mitologia grega, mas vamos dar uma rápida relembrada. Um mito, os mitos, surgiram na antiguidade, nas civilizações antigas, para explicar o desconhecido. Então aquilo tudo para o que não se tinha explicação, criava-se um mito. Não se sabia como o mundo tinha surgido, como a terra tinha surgido, os animais, a água, enfim, criava-se um mito, botava-se ali algumas criaturas fantásticas, criava-se um enredo em torno delas e pronto, estava explicado como o mundo, a água, os seres vivos, tudo surgiu. Então os mitos resolveram durante muito tempo o problema das civilizações, dos povos antigos, de explicar aquilo que eles não tinham, não conheciam explicação. O mito, portanto, vem antes da ciência. Aliás, falando em ciência, um outro conceito aí que a gente vai trabalhar também rapidamente, né? Daria para passar horas e horas falando disso, mas a ideia é a gente conseguir desmembrar, entender um pouquinho alguns conceitos. Ciência, a gente pode entender, pode definir como o Aristóteles, inclusive, né, milhares de anos atrás, falava em conhecimento demonstrável. A ciência pode ser entendida dessa maneira. É o conhecimento aprofundado de algo através de uma rigorosa sequência metodológica. A ciência tem passos, tem uma metodologia. As ciências, né, as várias ciências que existem, todas elas têm as suas sequências metodológicas, têm seus passos metodológicos, né? Então, elabora-se uma questão ou verifica-se algo, passa-se a analisar esse algo, essa questão, enfim, para o qual se quer uma resposta, elabora-se hipóteses, busca-se aquilo que já foi produzido, que já é conhecido sobre o assunto, faz-se uma pesquisa, aprofunda-se. A partir disso, dessa pesquisa, dessas hipóteses, né, dependendo de qual for a ciência, né, vai seguir-se determinados passos metodológicos até a comprovação daquela hipótese previamente formulada. Não comprovando-se a hipótese previamente formulada, se faz um reestudo, uma reelaboração da hipótese, vê-se o que não deu certo, o que não fechou, enfim, vai se refazendo até dar certo, até conseguir comprovar aquela hipótese. Conseguindo se comprovar a hipótese, repete-se, 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 então não é uma vez só o estudo dando certo que tu já vai divulgar. Pode dar certo por condições do dia, por acaso, coisa assim. Então, a partir do momento em que dá certo, a partir do momento em que observa-se uma repetição, em que aquilo é um padrão, avançou a ciência. A partir, então, da experimentação, ciência tem tudo a ver com experiência, né? Então, a partir da experimentação, aquela hipótese, então, foi confirmada várias vezes, vai ser difundida, vai ser testada por outros cientistas, enfim, né? Passa a ser uma teoria aceita, uma teoria científica aceita. Se a gente está falando em ciência, convém a gente falar em religião também. Durante muito tempo se teve a ideia, né, se criou a noção de que ciência e religião são absolutamente irreconciliáveis, são antônimos, né? Essa distância entre religião e ciência, a gente pode dizer que vem diminuindo, né? Que não é mais uma barreira tão intransponível assim. A gente teve ao longo da história, tem ainda hoje muitos cientistas teístas que acreditam em uma entidade, em alguma força superior, como temos também muitos religiosos verdadeiros entusiastas dos avanços e das descobertas científicas. Então esse limite, essa linha aí não dá mais para a gente considerar como uma barreira. Religião tem uma questão específica que são os dogmas, né? Dogma é algo que se acredita por fé, independente de comprovação científica, mesmo que não se comprove. Na verdade, a maioria dos dogmas não são comprováveis, mas tu acredita por fé, não porque alguém comprovou, não porque alguém fez uma experiência e deu certo.
né? Mesmo assim, a gente pode dizer, né, que não é mais uma coisa assim tão absurda, né, a distância entre religião e ciência. Basta tu saber dividir, tu saber como acreditar em cada uma. Conceito de fato. Fato. Simples. Algo que acontece. Ponto. É isso. Aconteceu, é um fato. Né? Por que isso é tão simples, né? Por que eu estou relembrando isso? Porque aí, né, dentro do conceito de fato, que vem um outro conceito, esse sim costuma dar bastante problema para quem estuda, né, formalmente em escola, universidade, enfim, ou para quem estuda por si mesmo, né, para quem lê, para quem se informa, que é o conceito de opinião. Fato, como eu falei, algo que acontece. Sobre esse algo que acontece, as pessoas constroem a sua opinião. A eleição de um determinado presidente em qualquer país do mundo, uma guerra que ocorra em qualquer país do mundo, pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes. É com essas opiniões que a gente tem que ter cuidado. Sempre quando a gente procura se informar, é bom a gente ir atrás do fato, não atrás da opinião de alguém sobre o fato. Não pegar pronto mastigadinho, porque a gente vai estar repetindo a opinião de alguém. Não que aquela opinião seja verdadeira. O fato sempre é verdadeiro. A opinião, não necessariamente. Se a gente pegar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, a opinião de um alemão nazista da época, a opinião de um não colaboracionista, de um alemão adversário do nazismo, vão ser radicalmente diferentes. Se a gente pegar a opinião de um inglês, de um francês colaboracionista, de um não colaboracionista, de um japonês, de um italiano, de um norte-americano, de um suíço, neutro, enfim, a gente vai ter, sobre o mesmo fato, Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um monte de visões, de opiniões diferentes. Né? Pode ser que várias delas estejam certas, pode ser que todas estejam certas, pode ser que algumas sejam equivocadas, distorcidas, e isso vale também para hoje em dia. A opinião que as pessoas têm sobre os fatos, ela depende de uma série de fatores internos, né, as crenças da pessoa, os valores que ela tem, que ela carrega consigo, ideologia, fatores externos como opinião dos outros, influência de outros meios de comunicação, de pessoas com as quais, né, a pessoa conversa, enfim, meio no qual ela é inserido, meio cultural, educacional, enfim. Então, né, existem uma série de opiniões sobre o mesmo fato, e é isso que a gente tem que ter o cuidado quando a gente quer se informar, é atrás do fato, não da opinião de alguém. O que fazer então? Como trabalhar, como pesquisar para trabalhos escolares, acadêmicos, enfim, ou para conhecimento próprio? Mais simples, mais direto. Vai atrás de fontes confiáveis. O que são fontes confiáveis? Aquelas que estão inseridas na área que tu está procurando. Se tu quer procurar alguma coisa a respeito de ciência, vai num site, num canal de alguma universidade, de alguma revista científica, de algum canal mesmo, né, científico, feito por cientistas, enfim. Óbvio, né? Nem tanto. Hoje em dia muita gente está se informando através de blogs de pessoas desconhecidas, através de canais de pessoas desconhecidas, e está tomando verdadeiros absurdos como verdades absolutas, como coisas inquestionáveis. Exemplo, se tu ganhou um cachorrinho de estimação, tu quer saber melhor cuidado sobre eles, tu não vai procurar num site, num canal do YouTube de aquarismo, né? Como é que se cuida de um cão. Tu não vai procurar num site de um canal de tartarugas, como é que eu cuido de um cão. Absurdo esse exemplo? Nem tanto. Tem gente que procura filosofia em canal de astrólogo. Astrólogo, eu disse, não astrônomo. Tem gente que procura coisas sobre política, coisas sobre história, em canal de quem nunca passou numa faculdade, na porta sequer da faculdade de história. Em canal de músico, em canal de jornalista, mas, né, que não estudou história.
Então a gente está vendo aí verdadeiros absurdos se repetindo por causa disso. Pessoas estão pesquisando, estão procurando nos lugares errados. A gente vê, por exemplo, né, pessoas compartilhando absurdos sobre o formato da Terra, coisa assim, e muita gente digerindo isso, repetindo e indo além. Quer saber o formato da Terra, meu amigo? Procura num portal de ciência, num portal de geografia. Simples. Aí, por exemplo, a gente tem uma pessoa que nunca fez história, nunca fez faculdade de história, nem ciências sociais, nem políticas e tal, e vai e diz que nazismo é de esquerda. Isso é uma coisa intencional, é uma coisa de mau caráter. Por quê? Quem não sabe, quem já estudou faz muito tempo, não sabe muito bem o que é nazismo, sabe, no mínimo, que é uma coisa errada, ruim, absurda, é um crime gigantesco, né? Então que é uma coisa ruim ser nazista. Mesmo que tu não lembre muito bem quem foi Hitler, campo de concentração, holocausto, escambau, tu sabe que é ruim ser nazista. Aí uma pessoa que quer construir um discurso, uma pessoa de direita quer construir um discurso de esquerda, sabe das condições da educação no Brasil, sabe como é que o pessoal costuma se informar e associa, então, diz que nazismo é de esquerda. As pessoas, que horror, então aquilo tudo é de esquerda. Eu não quero ser de esquerda, Deus me livre, vou ser de direita. Estou simplificando assim, de uma maneira absurda o pensamento, mas para tu entender como as ideologias são construídas, como os absurdos são construídos. Tem uma coisa por trás, não é uma coisinha inocente, vou associar à esquerda. Mas o nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nacional Socialista, nacionalismo e socialismo. Nessa época tem outro contexto, mas quem não estudou não sabe. Né? Então, como eu quero, né, que o pessoal odeie a esquerda, vou associar a coisa mais grotesca. Hitler matou milhões, o Stalin também matou, vou associar à esquerda. E aí o pessoal foge da esquerda, cria um verdadeiro pânico da esquerda. A coisa, repito, não é sem querer. A construção do discurso é muito bem pensada, é muito intencional para afastar pessoas. Assim como, né, rapaz aí que andou espalhando, né, no seu canal que Stalin mesmo matou mais gente, né, diretamente matou mais gente que o Hitler. Que o Stalin recebeu 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz para contestar que o Prêmio Nobel não vale nada e tal, enfim. Né, então, gurizada, pessoal, conselhinho simples, quer te informar sobre alguma coisa, vai em quem entende, em quem tem informação. Te dei o exemplo do cachorro, te dei exemplos, né, para tu entender. É absurdo, né? Ganhei um cachorro, quero aprender sobre cachorro, vou no site de tartaruga. Não tem, é absurdo. Tão absurdo quanto quero aprender filosofia, vou num site de um astrólogo. Quero aprender história, vou num site de um cara que não tem informação nenhuma. Então, se tu é criterioso, né? Se tu sabe diferenciar algumas coisinhas para um assunto, para alguns assuntos, tu tem que saber diferenciar para todos. Para de te deixar enganar. Se tu quer aprender, se tu é amigo do conhecimento não é feio, cara, é bonito. Se tu quer aprender alguma coisa, vai aonde tu pode aprender. Não onde pode te confundir, fazer tu desaprender aquilo que tu já sabe. Entendeu? Internet tem um monte de possibilidades. Abre um monte de possibilidades. Tem muita coisa boa na internet. Mas tem bem mais coisa ruim, coisa errada. Vai nas boas. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas um pouco mais de trabalho para tu ter uma informação certa é melhor do que ativar o modo preguiça, liga ali, ó, modo preguiça on, e aí pega qualquer porcaria e sai repetindo. Beleza? A ideia de hoje, vídeo de hoje é para tu te ajudar um pouquinho nisso, para a escola, para a faculdade, para a vida. Beleza? Gostou? Manda para todos os teus amigos aí que tu acha que gostem de aprender, que tu acha que queiram entender as coisas certas. Compartilha, faz jingle bell aí no sininho que tu já sabe. E indica aí para os teus amigos não passarem vergonha. Beleza?